Começa agora pela sua TV Brasília, pela Rede TV, mais uma edição do programa Magnavita. O nosso programa conversa hoje aqui na sede da Embratur com o presidente do órgão, o Vinícius Lumetz. Vinícius, obrigado por nos receber. Primeiro, Vinícius, falar da sua presença agora em Brasília. Você acaba de deixar o Ministério do Turismo, onde ocupava a Secretaria Nacional de Políticas, assume a presidência da Embratur e em pouco tempo já está fazendo uma revolução aqui no órgão, colocando uma agenda internacional muito intensiva. Esse é o momento da promoção internacional. Como é que você encontrou a Embratur? Bom, promoção internacional para um país das dimensões do Brasil, eu diria que deve ser sempre, né? Mas existem momentos mais favoráveis. Durante os últimos anos, de 2007 até agora, até o momento pré-olímpico, nós tivemos uma grande exposição internacional. Essa grande exposição internacional, 3 bilhões de pessoas viram o Brasil durante esse momento da Copa e 5 bilhões de pessoas estarão olhando para o Brasil, estão olhando para o Brasil durante esse momento olímpico. E esses grandes eventos vêm desde 2007. Porém, durante esse período, nós tivemos uma valorização do real, o que deu um contrapé nesse fluxo internacional, que aumentou, né? Que é importante, o fluxo internacional é o 5º item na balança de pagamentos do Brasil, mas ainda é baixo, são 6 milhões e 400 milhões de turistas, 7 bilhões de dólares. Veja que a Austrália tem mais ou menos o mesmo fluxo e tem 30 bilhões de dólares de fluxo, né? Então, não se trata apenas de trazer gente, é de qualificar o turismo para que ele possa gerar mais renda per capita, mais recursos, né? Preparar melhor o turismo para o futuro. Foi o trabalho que eu busquei fazer na Secretaria de Políticas e que busco complementar agora na gestão do ministro Henrique, no âmbito da Embratur, indo ao exterior, vendendo, indo de porta em porta, país por país. Foi o que eu fiz esses 4 meses que eu estou à frente da Embratur, viajar, bater em portas, conversar, ouvir e fomentar, fazer com que as pessoas venham ao Brasil. Essa equação em que o Brasil está, que existe agora no Brasil, uma equação que faz um alinhamento entre um câmbio favorável para o estrangeiro que vem ao Brasil, a ausência do fluxo brasileiro ao exterior que lotava os aviões. As companhias aéreas se dedicaram muito a levar brasileiros para o exterior, o que obstruía o fluxo internacional. Hoje tem lugares vazios e com preços ótimos dentro das aeronaves. E, sobretudo, essa atenção da mídia internacional ao Brasil em função das Olimpíadas. O turismo é uma solução para esse problema de crise, a exemplo do que ocorreu em Portugal e em outros países? Sim, sem dúvida que o turismo é. Nós temos a 3ª maior aviação civil do planeta. Temos, em termos gerais, uma infraestrutura com a privatização, concessão dos aeroportos, importante no Brasil. Temos 450 hotéis sendo construídos. Mas, no âmbito geral, o Brasil ainda é o 28º país mais competitivo do mundo em turismo. E aí existe esse esforço por parte do governo, com os grandes eventos, com promoção, e aí existe também, neste momento, esse realinhamento planetário que você coloca, né, de câmbio favorável, fluxo, promoção favorável, mas nós estamos perdendo a outra ponta, é a ponta de melhorar as condições para o investimento no turismo no Brasil. Nós precisamos fazer com que os nossos parques naturais sejam mais visitáveis. Nós temos 330 parques naturais que têm a ver com a nova imagem do Brasil, da grande contribuição que o Brasil dá para o mundo, de ser um pulmão verde, e nós não estamos vendendo isso adequadamente, Magnavita, evidentemente, por muito preconceito com relação à visitação de parques. O mesmo vale para marinas e portos turísticos, que ainda são muito tímidos no Brasil. Os nossos cruzeiros, o nosso negócio náutico no Brasil ainda é muito pequeno. E com o litoral que nós temos, quer dizer, com o litoral que... Com o mega potencial que nós temos, né? E com investimentos querendo aportar, internos e externos. E eu diria as cidades históricas também, né? Se nós fôssemos além disso, nós íamos discutir parques temáticos e tal, etc. Mas o importante aqui é entender que nós, no Brasil, com a ideia de custo Brasil, de burocracia, nós não fomentamos a ideia de que negócios é que geram economia e que pagam as contas no final.
nos últimos anos no Brasil tem se construído uma noção, e de todos os partidos políticos, né, de repassar, melhorar o lado social, dar melhores condições de suprir serviços públicos, mas isso tem um limite no próprio tamanho da economia, que precisa ser liberada. E o turismo, mesmo cerceado por essa burocracia, cresce já há 10 anos e crescerá nos próximos 10 anos mais do dobro da economia brasileira. E é uma das poucas atividades que nesse período de crise vai crescer, porque a ausência de brasileiros indo para o exterior reforça o turismo interno e também você tem a chegada dos estrangeiros, inclusive agora com a possibilidade da redução da burocracia com relação ao visto, né? Sim, foi mais uma barreira que nós derrubamos parcialmente, nós estamos derrubando, que é a retirada dos vistos para os norte-americanos, mas você veja que o Brasil é o 42º mais país fechado do mundo em 140 países. Nós não precisamos ser o 42º. Temos que estar lá em cima, mais aberto, nós precisamos abrir mais. O Brasil tem uma participação no comércio internacional, entre exportação e importação, de apenas 11,5% do PIB. Nós somos um país que precisa se abrir e o turismo é um meio. Porque o turismo de lazer, vamos pegar o caso da Argentina, o caso aqui do Chile, da Colômbia, à medida que nós temos mais voos para esses países, veja o caso da Argentina em específico, são 2 bilhões de dólares que vêm para cá e 1 bilhão e 600 milhões de dólares para lá. Nós estamos falando de 3 bilhões e 600 só no negócio da transferência do turismo entre dois países. É um dinheiro que sobe a escada do avião no bolso do e que do cria usuário, condições, Magnavita, para estruturar pela logística das viagens, todos os outros campos, todas as outras cadeias de negócio, o representante comercial, o vendedor, o artista, quer dizer, todo mundo voa e se encurtam os caminhos pelo caminho da logística. Então, turismo e viagens tem hardware no meio, tem hotéis, tem centros de convenções, isso tudo aumenta a competitividade do têxtil, do alimento, de todos os setores da economia. É uma grande contribuição do turismo para além dos 52 setores tradicionais que a dimensão do turismo ataca. Uma das colocações de que turismo é solução é para tentar sensibilizar a equipe econômica do governo com relação à necessidade de investimentos no setor. Ou seja, cada dólar investido lá fora volta em medidas cavalar em termos de retorno. Como é que você tem feito um trabalho junto com o ministro Henrique Eduardo Alves para sensibilizar a questão das autoridades econômicas brasileiras com relação a capital de investimento da promoção internacional? Que é investimento, não é despesa. Agora, recentemente, passaram várias medidas na Câmara, inclusive coisas mais prosaicas, como, por exemplo, o transporte de vans interestaduais. Daqui de Brasília até Pirenópolis precisa hoje ainda, até que passe no Senado esse pedaço desse conjunto de medidas, de que 5 ou 6 pessoas não podem ir com uma van, elas teriam que ir num ônibus com 40, no mínimo 40 lugares. Então, esse tipo de impedimento, ele ocorre em todas as áreas do Brasil. Então, nós temos uma luta muito grande de desburocratização. Nós temos nós estivemos juntos, inclusive, conversando com o Procurador-Geral da República, o Procurador Janot, discutindo esse tema, que montou um grupo de trabalho, por exemplo, na área das praias do litoral brasileiro, com a Procuradora do Rio de Janeiro, a doutora Gisele, comandando esse trabalho, com vistas a tirar esse inferno burocrático, que vai desde a discussão da cadeirinha numa praia, um quiosque, a marina, ao porto turístico, no caso de IFAM, o uso da cidade histórica, a utilização de uma cidade histórica, que você tem Cusco na América Latina fazendo isso, você tem Cartagena de las Índias, mas nós brasileiros, nós ainda vivemos, e aí vem uma reflexão profunda, né? Nós vivemos numa era em que nós negamos a lógica, a moral do desenvolvimento. Nós estamos no ano 2015, indo para 2016, e o brasileiro ainda separa a economia da política, né? O eleitor brasileiro, a eleição brasileira, ela não é sobre o essencial, que é o quanto se arrecada, de onde vem e para onde vai, né? E o quanto empresários e empreendedores teriam ou terão liberdade para criar negócios e prover para a economia. E essa é a nossa luta, como dizia Ulisses Guimarães, não apenas matar o monstro, senão remover-lhe as entranhas de uma burocracia que tem 5 séculos, 4 séculos, 3 séculos, você escolha.
Eu vou pedir um intervalo comercial, queria deixar uma questão, que é a necessidade de uma agenda positiva e de ter um otimismo, porque agora é um setor, o turismo tem uma fronteira de oportunidades. Até que ponto você acha que esse pessimismo em termos de situação econômica pode naufragar qualquer projeto de avanço empresarial no Brasil? Mas responda a isso depois do intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco com o presidente da Embratur, Vinícius Lumetz, no programa Magna Vida. E voltamos com o programa Magna Vida, hoje um programa especial aqui no gabinete do presidente da Embratur, Vinícius Lumetz, que nos recebe nessa entrevista especial. E eu coloquei no final do último bloco, Vinícius, uma questão com relação à questão otimismo, sobretudo a sensação de pessimismo, uma onda de pessimismo, um efeito manada que tomou conta do Brasil e principalmente gerando uma retração empresarial. No turismo vai ser o contrário. Esse momento do câmbio é um momento altamente favorável para investimentos, para o Brasil virar um player forte no mercado internacional. Como é que as autoridades que estão comandando o turismo brasileiro podem levantar a moral da tropa? Eu tenho dois níveis de abordagem para essa pergunta no meu entendimento. Primeiro é dizer que, sem dúvida, que é um momento que vai ser rentável para o turismo. O turismo brasileiro interno vai andar mais, nós vamos vender mais turismo interno, vamos vender menos turismo para fora, a balança comercial do turismo vai melhorar, nós vamos comemorar o fato dos brasileiros terem viajado, porque aprenderam, trouxeram bagagem que tem a ver com a mudança de percepção do brasileiro, inclusive da política, porque mais gente viajou e viu coisas funcionando no resto do mundo. Então, isso sem dúvida. O problema é o que nós vamos fazer com isso, com a oportunidade. O problema do Brasil não é aproveitar ou não a oportunidade no momento. Como nós aproveitamos com a China, vendemos commodities, vamos bem, botamos dinheiro em caixa, é o que fizemos com o dinheiro. Gastamos. Né? Aconteceu isso no ciclo da cana, aconteceu isso no ciclo da borracha, aconteceu isso no ciclo do café, menos, porque o café serviu como elemento de acumulação para industrialização, é verdade, mas aconteceu no ciclo do ouro, né? E aconteceu agora de novo no ciclo de commodities, de soja e de ferro, etc. Então, vamos aproveitar o dinheiro do turismo, e para quê? Agora vai entrar dinheiro para o turismo? Vai melhorar? Vai melhorar. E isso nos remete a uma outra questão do Brasil, que é a sua lógica, e a lógica dos países na sua percepção do que é sucesso e desenvolvimento. Veja o caso da Argentina. Né? A Argentina é um país que tem uma lógica política ainda adolescente, porque está no peronismo. Você tem todas as tendências são peronistas, distributivistas. Né? Uma elite que é dominante e uma política distributivista que briga com essa elite. Não há um consenso maduro. O que nos remete a um outro pensamento do Claude Lévi-Strauss, que quando veio ao Brasil, 5 anos antes de falecer, ele escreveu Tristes Trópicos, andou pelo Brasil, conhece o Brasil da década de 50, participou da fundação da USP, e ele disse, olha, o risco do Brasil é envelhecer sem amadurecer. Isso tem um pouco a ver com os nossos irmãos da Argentina. Um país que já foi rico e desenvolvido, mas que não soube aproveitar os seus ciclos da carne, do petróleo, do trigo, da própria educação, da sua própria formação. Então, não há garantias para um país, que esse país, qualquer que seja, vá ser sempre bem sucedido. Né? O sucesso de um país tem a ver com a sua lógica, com a sua abordagem das suas oportunidades. Veja o caso do petróleo. O petróleo tem sido agora, pela maior parte dos economistas, visto como uma maldição, porque onde tem riqueza, tem gerado preguiça, tem gerado desigualdade, tem gerado manipulação, que é o caso da Venezuela, né? Que é o caso das médias potências ali do Oriente Médio. Né? Então, a reflexão que fica aqui, qual é o grau de responsabilidade de moral, da lógica de desenvolvimento, da moral do desenvolvimento. O desenvolvimento no Brasil é uma questão moral. Nós nos atemos quando temos uma burocracia que impede, eu vou voltar aqui ao termo, de se implantar uma marina com mil barcos ou 500 barcos, com 500 empregos, 1.000 empregos a 4, 5 mil reais, que não saem no Brasil, não sai do chão. Né? E é problema estadual, é problema municipal, é problema de Estado, não é problema só de governo, não. É problema do status quo do Brasil, que não tem essa lógica de dizer, não, mas isso precisa acontecer. Ou a visitação de cidades históricas para ampliar o nível do turismo. Não pode porque o IFAM não deixa, não pode porque o conservacionismo não pode. Parece uma gincana. Cada vez que se quer empreender no turismo é enfrentar obstáculos. Né? Eu perguntei numa reunião do Conselho Nacional do Turismo ao presidente da CVC quanto tempo ele achava que tem hotéis e tudo mais, quanto tempo leva para fazer um resort no Brasil, na opinião dele, um resort que gera empregos. Você pega o exemplo de Cancún com a Península de Yucatán,
fatura 11 bilhões de dólares por ano. O Brasil inteiro, 7 bilhões, que é o nosso quinto item na balança de pagamentos. É importante. Mais uma península. Aí eu perguntei para o Guilherme Paulo, presidente da CVC, que é um dos grandes líderes do nosso turismo, quanto tempo leva, na opinião dele, para fazer um resort? Há uns 12 anos. Né? Uma marina, se der, 12, 14 anos. Nos Estados Unidos se licencia uma marina, eu tive provas via documentação na região da Flórida, em 3 meses. Né? Quer dizer, qual é a moral disso? O que nós queremos? Né? E aí vem uma outra questão, é que se nós melhorarmos as condições de investimento, Magnavita, internas, nós estaremos melhorando as condições de investimento externas. Nós precisamos captar investimentos do exterior. Uma cidade como Brasília não pode deixar de ter os hotéis, os grandes hotéis americanos, eu vou citar o nome aqui, Marriott, Hyatt, Hilton, Sheraton, não tem nenhum. Nós não estamos integrados na cadeia de produção, integrados. E isso nós perdemos na indústria, na década de 80 e 90 para cá. Não perdemos na agricultura, nos integramos na agricultura, no agribusiness. E aí fomos bem, porque estamos integrados nas cadeias. Né? Na indústria nós perdemos oportunidades porque ficamos fechados por muito tempo e mais a questão cambial enfraqueceu a indústria. No turismo, precisamos criar melhores condições para o investimento interno e internacional, trazer o investimento internacional porque a poupança no Brasil é baixa e melhorarmos essas cadeias. Mas o que eu estou gostando desse posicionamento seu, porque você não está preocupado somente em promover os ativos que temos hoje, mas de criar os laços para o turismo do amanhã. Colocar o Brasil como um player. Vamos pegar o caso de Brasília, colocar Brasília como um player igual às grandes capitais do mundo. Isso é muito importante. E uma preocupação minha, Vinícius, é com continuidade. Por exemplo, nós tivemos agora na iminência de perder o Ministério do Turismo. Aliás, uma das atitudes certas da presidenta Dilma foi manter o Ministério como um Ministério independente, até porque tem essa equação de Olimpíada e esse trabalho. Então, nós temos hoje uma equação, Rubens, que tem um politicamente forte, um ministro politicamente forte. O Henrique Eduardo Alves é um ex-presidente da Câmara dos Deputados. O PMDB tem uma bancada expressiva, é uma das linhas mais fortes de apoio ao governo. Tem um presidente da Embratur, que foi secretário internacional do governo de Santa Catarina, que fala fluentemente francês, fala fluentemente inglês, estudou em Sorbonne, estudou na Universidade Americana de Paris, tem um relacionamento, uma visão globalizada, trouxe para o Brasil o WTCC, enfim, temos pessoas certas nos lugares certos. Agora, esse componente político, até que ponto esse componente político pode ajudar ou atrapalhar? Mas eu queria que você respondesse isso depois do intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco com o presidente da Embratur, Vinícius Lumertz. E voltamos com o programa Magnavita, hoje um programa direto do gabinete do presidente da Embratur, Vinícius Lumertz, que é o nosso entrevistado especial. No final do último bloco, eu deixei uma questão relacionada à questão política. Nós temos hoje uma equação que tem um ministro, que é um ex-presidente da Câmara, com uma grande força política, que é o Henrique Eduardo Alves. À frente da Embratur, um dirigente com seu currículo, que atuou na área internacional, foi o primeiro diretor técnico do Sebrae, fala fluentemente inglês, francês, aliás, surpreendeu os diplomatas quando no Canadá você conduziu toda uma apresentação em francês fluente. Enfim, temos pessoas que estão habilitadas para fazer e que se complementam na questão do turismo. Mas tem um componente político. A presidenta Dilma acertou em manter o ministério, mas como é que você vê a presidenta Dilma com relação ao turismo ser solução e não ser um problema para o governo? Olha, eu penso que, na visão do atual ministro, que olha esse ambiente, olha com a lógica de melhorar o ambiente do turismo, para investimentos no Brasil, o ambiente do turismo, eu acho que nós conseguimos melhorar isso e já estamos começando a marchar, porque estamos derrubando o visto, estamos fazendo reformas e mudanças, levando isso a cabo. Nós faremos a essência do trabalho. A outra parte importante é a promoção internacional. É preciso vender. Né? E o Brasil vai precisar de dólares, o Brasil vai precisar de influxo de capitais, vamos precisar de dólares de promoção, mas também de investimentos. Então não é só vender o Brasil lá fora para trazer turistas para o Brasil, é ir lá fora também, criar um ambiente e condições para trazer investidores e integrar as cadeias de produção. Nós precisamos liberalizar mais a atividade empresarial. Ela tem que ser mais leve, porque em si ela já é concorrencial, ela já é difícil, já é dura.
Talvez não seja para grandes bancos ou para alguns monopólios, mas em geral a competição é dura. Então é preciso facilitar no que diz respeito à relação governo. Eu acho que a força do ministro e o momento de câmbio e tudo mais, sabe, cria, Magna Vita, uma condição muito boa, né? A essência disso no final é de que nós já viemos aqui durante os Jogos Olímpicos e durante os grandes eventos, Copa e tudo mais, criando uma nova consciência sobre o turismo. Mas eu repito, o povo brasileiro ainda tem um peso em relação à discussão economia, né? Impostos, economia, há uma certa restrição. E isso aparece nas eleições. Nas eleições o turismo não é um tema de discussão importante. Talvez seja em Gramado, que tem 6,5 milhões de turistas, que vive mais essencialmente disso, mas nós precisamos trazer esse assunto todo para a pauta política. E eu acho que o momento que nós estamos vivendo permite. Agora, com relação à sua experiência pessoal, como é que você vê o Brasil no mundo? E como é que você vê hoje a imagem do Brasil sendo corroída por esses escândalos, corrupção, uma agenda negativa que surge no momento que era para estarmos surfando numa agenda positiva em função do sucesso da Copa do Mundo e, sobretudo, o sucesso que vamos ter nas Olimpíadas, com os equipamentos, inclusive, já prontos, grande parte já prontos? Olha, problemas tem no mundo inteiro, né? Eu acho que quando nós olhamos no investidor, ano passado o investimento direto externo no Brasil deu 56 bilhões e fomos o terceiro maior recipiente de investimentos internacionais no planeta. Esse ano vai se repetir, né? Com tudo isso, e agora lógico o Brasil está mais barato, o investidor estrangeiro vem. Pena que não vem mais no turismo, tem vindo, mas poderia vir mais. Nós tivéssemos melhores condições, sobretudo na área ambiental e maior clareza jurídica para o investimento, nós teríamos um salto maior ainda, né? Mas essa leitura é clara. A outra leitura é que todos sabem que o Brasil é uma grande democracia, um país em desenvolvimento, né? Dos países em desenvolvimento, nós somos a maior democracia. Isso tem um custo, né? Levar toda essa discussão, diferentemente do caso da China, né? Ou da Índia, que tem um sistema de castas, que é diferente, né? Que tem um outro modelo, mas que também tem seus méritos, porque é uma grande democracia. Então, eu acho que o mundo entende o Brasil, no hemisfério ocidental, no Ocidente, como o lugar onde tem 220 milhões de pessoas que querem trabalhar, querem se desenvolver, progredir, consumir, um grande mercado potencial, com uma energia vital enorme, com uma natureza enorme. Eu acho que o mundo entende, se não apenas racionalmente, mas intuitivamente, que nós estamos fazendo uma trajetória civilizatória, uma mudança de patamar, consolidando a democracia, consolidando novos consumidores, uma nova classe média, que nós estamos tendo a nossa evolução. A expectativa... Estamos perdendo uma batalha internacional na comunicação quando não se dá a percepção da transformação que está ocorrendo no país com relação a uma operação como a Lava Jato, que está fazendo uma faxina, reordenando o país, ou seja, e isso tudo dentro de um governo no Poder Executivo que está deixando que os organismos de investigação sigam a sua ordem natural. Essa percepção da faxina desse novo Brasil, eu acho que nós estamos perdendo a capacidade de comunicar que o Brasil vive um processo revolucionário no sentido de rearrumação da casa. Eu queria terminar fazendo um ping-pong com você. Eu vou aproveitar para colocar algumas palavras, alguns trechos. Vou pedir para que você seja conciso. Vamos começar falando de Michel Temer. Um ping-pong. Acho que eu tenho muito respeito pelo presidente Michel Temer. Eu fui durante muitos anos secretário do ex-senador Luiz Henrique, falecido há pouco tempo. Então eu convivi indiretamente, sabe, muito com esse ambiente ao qual eles pertenciam, que era o ambiente do Dr. Ulisses, Covas e Fernando Henrique. Então eu entrei nesse universo, e é um universo muito bonito desses políticos do PMDB antigo, né, que dá gosto. Santa Catarina. Gosto com Luiz Henrique, gosto com Michel Temer. Santa Catarina. Santa Catarina é uma paixão, uma outra. Eu tenho uma paixão enorme pelo Estado, né? E trabalhei muito pelo meu Estado, pela minha cidade. Santa Catarina tem bons exemplos, tem uma evolução importante, uma sociedade bem sucedida, né? Gente muito trabalhadora, muito afiada, né? Muito esforçada. É um estado que tem um potencial enorme, inclusive no turismo, mas é um estado que tem uma indústria forte, diversificação, é um estado que contribui muito com a nação brasileira e eu tenho muito orgulho disso. Já que estamos em Santa Catarina, deputado Mauro Mariani, do
PMDB de Santa Catarina? O Mauro é o sucessor natural do Luiz Henrique, é da escola do Luiz Henrique, né? Deverá ser o candidato a governador pelo partido, tudo indica, porque está assumindo agora a presidência do partido, ainda que nós tenhamos o senador Dário Berger, que é um grande quadro, foi prefeito de Florianópolis por várias vezes, e poderá também ser o candidato do PMDB, e eu penso que na transição, na composição com Raimundo Colombo, o caminho deve ser por aí, o PMDB deve voltar ao poder em Santa Catarina. Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A Barra é uma nova paixão, eu tenho sido levado lá por amigos que têm me mostrado a Barra e o seu desafio, né? A Barra tem um desafio de ser humanizada, ela tem que ser levada da dimensão do Lúcio Costa para a dimensão do que nós chamamos hoje de placemaking ou making places, ela tem que se leblonizar, ipanemizar, e isso precisa ser construído tecnicamente, mas fora isso é uma grande estrela na constelação do turismo brasileiro e da urbanidade brasileira, da urbanização do Brasil. Nós temos que apostar na Barra. Dilma Rousseff. O presidente Dilma está sendo uma resistente, uma pessoa que está enfrentando desafios descomunais no âmbito da sua biografia, né? E o resultado final, eu penso que vai ser muito no nível da resistência dela e na capacidade dela de estabelecer pontes e diálogos, que no momento estão acontecendo com a mão estendida do PMDB. E eu acho que ouvir o PMDB, a sabedoria do PMDB, tem sido inteligente da parte da presidente. Eu acho que essa equação pode nos ajudar a passar a fazer essa travessia. Davi Barioni, ex-presidente da ATAN e atual presidente da Apex. Já temos uma parceria, já estamos trabalhando juntos, vamos juntos para a WTM. É um quadro importante, um quadro que conhece e bom de trabalhar, né? Porque é vapt-vupt, né? Vamos lá, né? Precisamos mais quadros como esse no governo, né? Quadros que vêm da iniciativa privada, mas tenham sensibilidade política, porque o quadro da iniciativa privada que não tem sensibilidade política não funciona. No caso do Barioni ele tem a sensibilidade. Pedro Lumetz, que é teu filho. Ah, o Pedro. Aí me emociona por causa da saudade, né? Distante o tempo todo, né? É o preço que se paga para estar aqui em Brasília, né? Você não me pega com a família, porque, pô, trabalhar demais, aí viajar demais. E Vinícius Lumetz por Vinícius Lumetz? Não, eu tenho me dedicado muito à atividade de fé, que é o desenvolvimento econômico, né? A minha fé no desenvolvimento econômico é na moral do desenvolvimento econômico. As pessoas têm que entender que o cara que está drogado na rua podia ter sido médico. O consumidor de drogas, o desempregado, o pobre, o que não tem chance, poderia ser muito mais, desde que tenha oportunidades. A minha luta é pela equidade. Eu não acredito em igualdade, né? Eu acho que quem quer ir surfar, quem quer estudar. Os resultados vão ser diferentes. Eu estou vivendo agora, o outro vai viver depois, né? Agora, equidade é uma luta pela qual eu me dedico e me dedicarei sempre, porque ela não é só boa para quem está dentro dela, é bom para toda a sociedade, porque soma, né? Traz talentos para dentro da sociedade. Bom, Vinícius, muito obrigado por ter recebido a gente. Chegamos ao final de mais um programa Magnavita para a sua TV Brasília, pela Rede TV, um programa especial hoje, direto aqui do gabinete do presidente da Embratur, mostrando que turismo, sobretudo, é solução, não é problema. Obrigado, Vinícius. Obrigado a você.